mundo sabe que para você preservar alguma coisa, aquela coisa tem que estar funcionando. Tem que ter vida ali. Então, o sentido de reuso é encontrar um uso compatível com a vida hoje. Hoje, tá. Então, imagina, você falou do Rosewood, né, do Matarazzo. A conversão de uma maternidade em um hotel não é difícil, porque a maternidade ela é basicamente um hotel. É verdade. Então, a configuração dela, ela é muito apropriada. Agora, as salas cirúrgicas, elas não davam mais conta das dinâmicas médicas atuais. Sim. Então, quando você pega uma maternidade e a reconfigura ou implanta um uso novo, você está garantindo que esse prédio vai ter vida, que a vida vai estar ocupando aquele prédio. E por isso mesmo aquilo vai estar sendo preservado. Perfeito. Então, esse processo de licenciamento, nós precisamos encontrar formas mais céleres disso acontecer. Porque não adianta o empresário investir em projeto, assumir os riscos e não ter uma resposta rápida dos órgãos de preservação não só dos órgãos de preservação, mas de todos os órgãos de licenciamento como um todo. Quer dizer, o licenciamento se tornou uma área muito crítica a ponto das grandes construtoras terem seus departamentos de licenciamento. É. Mas o que ficou claro para mim é que quando você tem recurso, você resolve. Tá. Qualquer obra é assim. Sim. Como é que eu vou fazer? Muitas vezes eu falo assim, cara, eu não tenho clareza exatamente de como é que eu vou fazer, mas se nós tivermos recursos para fazer, a gente vai botar a cabeça para funcionar e nós vamos resolver esse negócio. Engenharia é isso. Exato. Então, o que eu entendo que precisa existir? Linhas de crédito voltadas a esse tipo de projeto. Que, inclusive, você, nesse sentido, você tem que fomentar o projeto, né? O estudo, a busca da solução antes de realmente fomentar um projeto já totalmente resolvível. Exato. Parte do risco, e isso é que é o difícil. O risco você só mensura por aquilo que você conhece. Isso. O que está fora, você não mensura, não tem como avaliar. Eu acho que as linhas de crédito, os bancos, principalmente os bancos públicos, precisariam introjetar parte do risco. Nem que seja reduzindo o peso da garantia. Sim. Porque quando você faz uma grande política de retrofit e de preservação, isso é política urbana, isso é política de interesse social. Porque você está melhorando a qualidade de vida nas cidades. Bem-vindo, pessoal. Mais um episódio aqui do Papo de Engenharia. Eu, Vladimir Rodrigues, engenheiro, responsável da Anselmo e da Rodrigues Engenharia. Mais uma vez aqui com a Ale Oliveira, engenheiro responsável, diretor técnico da Endia. E como sempre, trazendo sempre um convidado de relevância do mercado aí. Hoje não diferente, um convidado de peso. Nós estamos aqui com o Roberto Toffoli,
Ele que é arquiteto, doutor pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Seja bem-vindo, temos bastante assunto aí para falar. Muito obrigado. Obrigado, Roberto, por ter aceitado nosso convite. A gente bate um papo direto sobre vários assuntos, engenharia, os três até, em várias ocasiões, e esse não vai ser diferente hoje. Então vamos bater um papo mesmo, falando da engenharia, o que envolve o retrofit, o restauro, uma parte até de como nós estamos hoje aqui a nível nacional e até internacional, se possível. A gente falou primeiro, queria que você comentasse sobre o conceito, né? O conceito mesmo de restauro e retrofit, que você falou do reuso adaptativo. O pessoal entendeu o que significa isso, como que a gente conversa sobre essa parte. Como eu falei, qual que é o cenário internacional quando eles colocam o reuso e o retrofit numa agenda positiva, né? O que a gente pode contribuir e ter os ganhos para investir nesse cenário. Falar um pouco das experiências de sucesso que já tem aqui no Brasil. Você comentou de uma visão dos players, né? Então a gente tem o empresário que contribui na busca da inovação, né? O sistema financeiro que vem com as linhas de crédito para gerar esse negócio, né? E gerando sempre em escala, porque senão não faz sentido. A gente vê, por isso que vê ações pontuais, mas o ideal seria ver em escala. E daí a ideia de não ter o retrofit, o reuso como só um restauro, né? Então tem o algo a mais. E também os agentes públicos com a parte de dar subsídio, celeridade e fazer que aquilo vire um processo mesmo. E daí tem o ganha-ganha, né? Que a gente fala dos três. Um fato relevante é o que o reuso, o retrofit pode impactar num déficit habitacional que nós temos hoje. A gente tem, o último número foi de 22, está em 6,2 milhões. Então é um déficit, isso sem contar as moradias que são precárias, né? Então, nesse número ainda não tem essas moradias. Então, esse déficit, na verdade, é muito maior. O que nós temos discutindo hoje em São Paulo? A parte você falou um negócio interessante, as cidades estão morrendo, né? Estão envelhecendo, morrendo. O que a gente pode tirar disso, principalmente com o que tem lá fora, né? Acabei de voltar da Europa, você passa por Portugal e Espanha, você vê o que realmente contribui você ter um restauro de algumas áreas. Então, isso é bacana da gente conversar. Tem uns projetos que a gente queria, se você pudesse falar. Então, tem o Museu de Ipiranga, né? Durou 9 anos a reforma. O MASP, que inclusive, a ampliação, você tem a soma de mais um prédio, né, de 14 andares. Então, não é só naquela área, você vê uma expansão também do produto, a privatização de algumas áreas públicas, como o Parque de Ibirapuera. O que teve isso de ganho, né? Desculpa, eu frequento bastante o parque, eu moro ali do lado. É impressionante a mudança do parque visual do que depois dessa privatização. O próprio projeto do Cidade Matarazzo, né? Que você até comentou, está replicando lá em Salvador com outro projeto. Então, a gente está aqui para bater um papo e aprender muito com você. Primeiro, agradecer, né? Porque tanto o Vlad quanto você tem um papel grande, assim, nós compartilhamos a trincheira do Cidade Matarazzo durante muitos anos, né? É verdade. E é sempre melhor conversar entre amigos, né? E parabenizar vocês pela iniciativa, porque um dos grandes desafios das áreas técnicas é fazer com que a informação circule na escala que ela precisa circular, né? E o Brasil é um país que tem arquitetura e engenharia de qualidade, né? Nós temos uma tradição moderna de arquitetura e engenharia que são muito boas. E é importante... Hoje eu entendo que as visões em torno da nossa produção técnica, elas não estão
compartilhando do arrojo e da generosidade com que os modernistas fizeram, né? Quer dizer, se houve um Oscar Niemeyer é porque houve um Susekind, houve calculistas que deram conta de trabalhar junto para desenvolver. Então, eu, de cara, gostaria de agradecer o convite, mas parabenizá-los pela iniciativa. A questão de retrofit, de restauro, de reuso adaptativo, sem entrar muito no mérito do conceito, assim, de uma forma muito rigorosa, mas todos eles são conceitos que vêm de um fenômeno que é da história da humanidade, que é a obsolescência dos espaços. Todo espaço nasce condenado à sua obsolescência. É a vida útil do edifício. Vida útil é uma visão bem moderna, porque você sabe quanto tempo aquele material vai aguentar. Mas imagina quando você tem um palácio de pedra, ou um aqueduto romano. Quer dizer, não existia essa visão de engenharia que nós temos hoje. Uhum. Mas em Roma já existiam experiências de adaptação da infraestrutura do Império, mesmo depois do Império estar decadente. Então, no século V, depois de Cristo, houve a recuperação de uma série de elementos de infraestrutura em Roma para que a vida continuasse seguindo. Então, essa ideia de obsolescência dos espaços, ela está na raiz de todos esses conceitos, seja restauro, retrofit ou reuso adaptativo. Tá. Cada um deles vem de um campo específico de conhecimento, né? Então, o restauro é o conceito básico do campo da preservação do patrimônio histórico, que, em última análise, a visão mais pragmática significa que é a intervenção em bens tombados. Se você faz uma intervenção num bem tombado, isso é restauro. O que é o bem tombado? É um edifício ou um determinado espaço que tem o reconhecimento institucional do valor cultural dele, seja histórico, estético. Quer dizer, você tem um palácio do século XIX, é um palácio bonito, ali morou a Marquesa de Santos. Quer dizer, todos esses elementos fazem com que aquele edifício tenha um reconhecimento institucional pelos órgãos de preservação, que chama-se tombamento. Isso é capitaneado pelo CONDEFAT? Você tem 3 esferas. Na esfera nacional é o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que foi criado pelos modernistas, foi criado em 1936 ou 37. Quem escreveu o projeto foi o Mário de Andrade. Nossa. E tombamento chama porque ele se baseou numa instituição portuguesa chamada Registro da Torre do Tombo, que é uma instituição do século XIV, que o Estado português, quando tinha lá um bem que estava abandonado, esse bem era devolvido para o Estado e registrado no livro do tombo. Então vem daí essa ideia de tombamento, vem de edifícios de administração pública. Tá. Quando o Mário de Andrade fez essa questão do tombamento, né, ele fez um anteprojeto para instituir o patrimônio artístico e nacional, histórico e artístico nacional, ele criou essa ideia do livro do tombo. Então, os edifícios e bens culturais de interesse eram registrados nesse livro do tombo. Então, isso é a esfera nacional. No campo estadual é o Conselho, que é o CONDEFAT, e no municipal, em São Paulo, é o COMPRESP. Tá. Ainda tem as 3 esferas. Tem essas 3 esferas. Então, o restauro, em última análise, é intervir em bens tombados. O retrofit, ele tem uma visão bem mais recente. Esse termo foi cunhado no final do século passado para a máquina, para a indústria. Então, era assim, o parque industrial norte-americano estava passando por uma série de modernizações, mas o pessoal não jogava as máquinas fora. Ainda não era essa questão do robô. Tá. Era uma questão de você fazer o upgrade nos equipamentos. Por isso você fala do adaptativo. Calma, a gente já vai chegar lá. O retrofit, a ideia de retrofit era isso, era a modernização dos equipamentos industriais, que foi adaptado para o mercado imobiliário também, para construções. Grandes reformas, porque a diferença entre retrofit e reforma é a escala. Tá. O retrofit é uma modernização total de um determinado edifício, de um determinado equipamento, que não é tombado. Importante. Restauro é tombado, retrofit não é tombado. Tá. O que é o reuso adaptativo?
todos os profissionais que trabalham com isso tem uma série de eventos internacionais que discutem a preservação do patrimônio histórico e que tem sido ampliado para a preservação do patrimônio edificado. Porque, assim, o número de bens tombados é muito menor do que de bens não tombados. Sim. Por óbvio. Né? Você pegar na maior parte das cidades, mesmo nas cidades europeias, você tem os centros históricos tombados, mas você tem cidades gigantescas que não são necessariamente tombadas. Só que nós começamos a perceber que existe uma convergência interessante entre a forma com que os bens tombados eram trabalhados e a forma com que os retrofits eram trabalhados. Tecnicamente, as premissas são parecidas. O restauro ele é mais delicado, ele tem uma série de questões porque ele responde a legislações específicas, mas quando você vai fazer um trabalho de restauro, por exemplo, recuperação estrutural, seja tombado ou não tombado, se você tem que colocar concreto, se você tem que colocar viga de aço, quer dizer, o processo técnico é o mesmo. Tá. E aí nós começamos a perceber que existia uma certa convergência entre essa ideia de restauro e de retrofit. Nos últimos debates internacionais, nos últimos, assim, há uns 10, 15 anos, essa ideia do reuso adaptativo entrou na jogada como uma forma mais ampla de discutir a reciclagem das cidades. Então, quando você fala de reuso adaptativo, você está falando de restauro e está falando de retrofit. É um conceito mais flexível dessas duas frentes de trabalho. Mas não tem a ver com o uso. Então, eu tenho um uso hoje, por exemplo, no projeto do Matarazzo, a gente fala da capela, ela continua sendo uma capela. Mas quando a gente vê a maternidade, ela não é mais uma maternidade. Então, não tem a ver com a mudança de uso, né? Tem a ver. A ideia de reuso, até antes da ideia de reuso, todo mundo sabe que para você preservar alguma coisa, aquela coisa tem que estar funcionando. Tem que ter vida ali. Então, o sentido de reuso é encontrar um uso compatível com a vida hoje. Tá. Então, imagina, você falou do Rosewood, né, do Matarazzo. A conversão de uma maternidade em um hotel não é difícil, porque a maternidade ela é basicamente um hotel. É verdade. Então, a configuração dela ela é muito apropriada. Agora, as salas cirúrgicas, elas não davam mais conta das dinâmicas médicas atuais. Sim. Então, quando você pega uma maternidade e a reconfigura ou implanta um uso novo, você está garantindo que esse prédio vai ter vida, que a vida vai estar ocupando aquele prédio. E por isso mesmo aquilo vai estar sendo preservado. Perfeito. O Cidade de Matarazzo é um caso assim muito radical desse processo, né? E ele está muito no meu DNA profissional e de todo mundo que participou para lá. A gente enfrentou coisa pra caramba junto, porque era um ambiente em que o sentido de inovação estava colocado o tempo inteiro. E isso está muito ligado à figura do Alexandre Allar, né? Que criou um projeto. A questão do Cidade de Matarazzo, ele é mais do que um projeto imobiliário, do meu ponto de vista. Ele é um evento cultural. Ele foi desenhado, ele foi concebido como um elemento, uma nova centralidade multifuncional, onde a parte de preservação do patrimônio histórico que eu respondo, ela agrega valor a essa dinâmica mais ampla, a esse ecossistema que ele propôs. E nesse meio tempo, assim, as experiências de arquitetura e engenharia eram tão radicais que eu comecei a pensar que políticas de preservação, seja retrofit, restauro, reuso adaptativo, no Brasil, elas ganhariam um certo ar de inovação. Eu até estava comentando contigo, eu entendo que a grande questão, uma das possibilidades de inovação da engenharia brasileira é justamente investir nesse segmento de reciclagem de áreas históricas ou consolidadas. Porque, veja bem, histórico tudo é, né? Sim. Pode ter 1000 anos, pode ter 10 anos, não importa. Mas você pega, assim, Centro Novo, ali a região da República, Largo do Aroche e tal. Tá. Você ali tem uma série de coisas que não são tombadas e tem uma baita qualidade urbana.
Mas como todo centro, enfrenta uma dificuldade muito grande de passar uma sensação de que é legal. Quer dizer, continua sujo, violento, as pessoas têm uma série de preconceitos, mas você percebe que assim a engenharia precisa pensar, tanto a arquitetura quanto a engenharia precisam pensar formas de trabalhar aquilo. Você não pode simplesmente pegar um pedaço de cidade e jogar fora. É nisso que você fala quando você envolve os outros players, né? Porque para isso acontecer, você precisa dos agentes públicos também tendo esse caminho de auxiliar na solução e não o contrário, né? Criar barreiras, né? Você tem o agente financeiro para fomentar, porque também é um investimento, é um risco grande você e criar escala, porque como você falou, não adianta eu chegar lá no centro e fazer uma reforma, um retrofit de um imóvel. Se ali numa rua você tem 100 imóveis, você tem que pensar algo diferente, porque senão aquela reforma, além de não fazer a mínima diferença, também ela não vai dar o retorno que é esperado do negócio. Você vê os centros históricos das cidades europeias, né? Por que a gente vai à Europa? O principal atrativo são as cidades. Você fala, eu vou no museu, você até vai aos museus. Mas o legal são as cidades, né? Sim. Você chegar em Paris e tomar um café ali, um troço, olhar, é muito legal. Eles conseguiram trabalhar essa questão da escala por um evento trágico que foi a Segunda Guerra Mundial. A Europa foi dizimada. Sim. E aí precisavam discutir o que fazer com aquelas cidades. Uma das grandes discussões que houve logo na década de 50 é reconstruir, quer dizer, a gente vai criar uma cenografia, uma coisa falsa. Isso é uma coisa super complicada, porque a cultura de patrimônio histórico ela é uma cultura muito erudita. E ela parte de alguns princípios muito arraigados. Por exemplo, cada vez mais valoriza-se a dimensão histórica do bem. Se o bem ruiu, aquilo é parte do processo histórico, você deixa a ruína. Agora, imagina quando você tem um continente inteiro que foi destruído por uma guerra, você vai o quê? Ficar preservando ruínas? As pessoas precisam viver, não dá. E aí decidiu-se que não era só um problema histórico, tinha uma questão estética. Assim, estética, normalmente, quando a gente fala de estética, a gente fala de beleza, assim, mas beleza para um não é beleza para o outro, isso, enfim. Mas eu imagino o seguinte, essa estética, quando você aplica no urbano, ela tem muito mais a ver com achar desenhos de cidade, com prédios, com avenidas que dialoguem com o passado e que permitam que a vida continue. É porque é a cultura local. Você tem que respeitar a cultura. É claro. Não adianta você pegar a arquitetura, por exemplo, de Chicago e jogar dentro de Paris. Não conversa, não tem nada a ver. E aí, assim, com o tempo, essa questão foi convergindo para um debate entre o patrimônio histórico e o planejamento urbano. Em cada lugar do mundo se encontraram caminhos muito próprios. Eu lembro que uma vez eu estava lendo um negócio sobre Atenas, né? Pô, Atenas é sensacional, né? Aquela Acrópole, os bairros, maravilhoso, super bonito e tal. Mas não era assim. E existia uma briga muito grande. Era uma briga de todo mundo com todo mundo. Eram os comerciantes. Grego, ele fala bom dia brigando com você, né? E não dá para entender nada, né? Não dá para entender. Eu ficava lá e falava assim, mas ele tá de mau humor. Não, ele só falou bom dia para você. Eu falei, pô, obrigado, hein? Não, mas imagina o seguinte, nos anos 70, cara, tinha um perrengue que eram os comerciantes ali vendendo para o turismo ali, montando ali suas barraquinhas. Os moradores, os grupos arqueológicos escavando. Que ali você tem... Não, ali qualquer buraco que você cava, você encontra um templo. E aí começaram a se organizar políticas nacionais para justamente fazer com que os players dialogassem e encontrar caminhos para que aquela riqueza cultural, que não é só grega, aquela riqueza cultural é de todos nós. A Grécia mobiliza bilhões e bilhões e bilhões de euros por ano através de turismo.
Eu não sei, Sim. eu imagino que seja, se não for a indústria mais poderosa da Grécia, ela deve estar entre as As mais mais. importantes. É. Então, você começa a participar de algumas discussões em que a vida exige que você organize, que ela seja organizada. Você começa a ter a necessidade de projeto, e são problemas muito complexos. Imagina que tem uma família que mora há 200 anos numa casinha em cima de um sítio arqueológico. Como é que você faz para tirar a família de lá? Sim. É verdade, o sítio arqueológico ele tem uma relevância para todo mundo, mas você tem que dar um tratamento digno para. Tem que Você respeitar tem que também. respeitar a pessoa. Tal. É. E aí você tem que ir encontrando esses caminhos. No fundo, quando a gente fala de agentes públicos, privados, sistema financeiro, não sei o quê, Uhum. no fundo, esses são os players hoje que organizam ou que têm um papel determinante das soluções, dos projetos. Então, imagina assim, na minha cabeça, pensando que para desenvolver uma política de retrofit, até mais do que de restauro, porque retrofit tem muito mais campo de trabalho do que restauro, eu entendo que é estruturar um mercado baseado na inovação. Eu muitas vezes acho que isso é um aprendizado que veio da experiência do Cidade Matarazzo e que pode ser um problema, porque o Cidade Matarazzo foi um ambiente tão criativo e tão inovador, que eu não sei se desafiador, de repente eu estou atribuindo a questões mais simples. Sim. Mas eu sempre vejo como um sentido um pouco de inovação. Então, na minha cabeça tem um tripé assim. Eu acho que os empresários têm que investir em projeto. O Estado precisa garantir a celeridade das aprovações de projeto e precisa ter dinheiro barato para financiar as operações. Então, eu entendo que esses são os três tripés. Assim, esse é o tripé, na verdade. Então, vamos imaginar que eu vou fazer um predinho. Eu entrei nessa vida fazendo... Eu comprava predinho no centro, reformava e vendia. Era mais barato comprar prédio no centro do que comprar um apartamento nos Jardins, ou coisa que... Acho que até hoje deve ser mais barato, mas... eu me lembro que eu peguei o dinheiro que eu tinha, que eu cotizei com os amigos, paguei o prédio e investi em projeto. Investi uma boa parte em projeto. Fiquei 2 ou 3 anos para aprovar esse projeto. Aquilo me matou, aquilo matou o business. E já daí você... Né? A tua tiro já era. Já era. Depois nós fizemos a obra, entregamos tudo, passamos a matrícula e tal. Mas eu fiquei pensando assim, pela dor ali da vivência do dia a dia, né? Falei, cara, como é que você estrutura um mercado dessa forma? Então, eu, pequeno, fui lá e investi meus parcos reais naquela coisa, até porque eu era mais moço, eu entendia que eu precisava trabalhar em alguma área que não tivesse grande competitividade e que, de alguma forma, me ajudasse a criar uma expertise bem particular. Agora, quando você olha para um mercado do tamanho do nosso, quando você tem grandes players, grandes construtoras, grandes incorporadoras, essa turma pode investir. Essa turma tem que assumir um caráter inovador se quer, de fato, abrir esse tipo de mercado. O Alar fez isso. O nível de investimento em projeto no Cidade de Matarazzo foi gigantesco. E era sempre assim, vamos buscar excelência. Quem são os melhores? Como faz? Como não faz? Mas é o que você fala, quando a gente pega uma referência, é complicado, porque ali tem um nível de resiliência absurda, né? Absurdo. Porque ele iniciou o projeto foi em 2010. 2011. 2011. Então hoje você olhar naquilo que ainda não finalizou, nós estamos em 25 e não foi finalizado. É muita resiliência para você pedir isso só do empresário. Então, realmente você, as outras duas hastes do tripé tem que ajudar. Sim. Vamos chegar lá. Então, eu acho que a primeira parte é assim, os grandes líderes da construção civil, seja no campo da incorporação, da construção ou do projeto, precisam ter clareza, se quiserem de fato estruturar um mercado de retrofit na escala que a gente tem, compatível com a vida
dos milhões e milhões e milhões de pessoas nas grandes cidades brasileiras precisam investir em projeto. E esses projetos sempre têm um nível de inovação, e saem da zona de conforto, né? Se você está habituado a fazer incorporação de alto padrão, Minha Casa Minha Vida, quer dizer, qualquer coisa diferente disso te tira de uma zona de conforto, porque você vai enfrentar riscos que você desconhece. Mas eu entendo que assim, precisa enfrentar isso, do meu ponto de vista. A segunda questão é a do licenciamento. O licenciamento se tornou um risco absurdo. Então, e é uma coisa que não faz muito sentido na minha cabeça, porque vamos supor, você quer fazer um retrofit de um prédio. Aí você vai contratar um profissional que já fez, ele sabe o que dá e o que não dá. A rigor, você mata o teu risco de aprovação, ou mataria o teu risco de aprovação no contrato do profissional que você está trazendo. Fala assim, pô, dá para fazer? Dá para fazer. Tem vamos fazer assim, você tá tem a confiando. expertise. Tá. Mas às vezes você entra no processo de licenciamento, você se depara com discussões que não tem nada a ver com o projeto em si. É filosófico, não é É filosófico, é ideológico. técnico, exatamente. Você tem hoje uma sobreposição. O grande problema do patrimônio histórico hoje, assim, o grande debate em torno do patrimônio na cidade de São Paulo é a questão das áreas envoltórias e o impacto disso no desenvolvimento de projetos. Quer dizer, a ferramenta área envoltória, que é uma ferramenta de patrimônio histórico, ela está sendo discutida como política urbanística ou como ferramenta urbanística, o que ela não é. Então, vamos supor, você vai construir no centro. Qualquer lugar do centro que você construir, você vai cair numa área envoltória. Você sabe que a área envoltória é assim, tem um bem tombado aqui, você gira 300 metros no compasso aqui, você vai ter uma... No compasso. Falou a idade. Você dá um arco aqui de 300 metros e você vai ter uma área em que qualquer projeto novo ele tem que ser aprovado pelos órgãos de preservação do patrimônio histórico. Quer dizer, você não impactou no seu, você impactou nos outros. Como assim? Eu estou fazendo um projeto e eu não estou impactando só no meu. Eu já estou impactando em imóveis que não são meus, que não tem nada a ver com isso. Então, isso, e aí você vê, exato, uma complicação enorme. É assim, às vezes impacta e às vezes não impacta. Quer dizer, Sim. a legislação traduz dessa maneira, mas muitas vezes não tem nada a ver. E aí você entra numa discussão gigantesca que não tem nada a ver com o teu trabalho, não tem nada a ver com o teu negócio. Então, esse processo de licenciamento, nós precisamos encontrar formas mais céleres disso acontecer. Porque não adianta o empresário investir em projeto, assumir os riscos e não ter uma resposta rápida dos órgãos de preservação não só dos órgãos de preservação, mas de todos os órgãos de licenciamento como um todo. Quer dizer, o licenciamento se tornou uma área muito crítica a ponto das grandes construtoras terem seus departamentos de licenciamento. São coisas que parecem bobas, mas, por exemplo, nós tivemos uma reunião outro dia com o pessoal da prefeitura e eles informaram que tem uma regra hoje que é o seguinte: se fizeram o recap daquela rua, ninguém pode cortar, né, estragar o recap num X período de tempo. Ele falou assim, mas você informou os projetos? Então, porque qualquer projeto novo, você faz a ligação de água, de esgoto na rua. Então, se eu estou com um empreendimento aqui, que eu estou em fase de aprovação de projeto ou de execução, e você vem e recapeia a minha rua, eu não posso fazer a ligação. Ele falou, não pode. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Entendeu? Então é o que você falou. Não, eu tô. A intenção deles é o quê? É preservar um serviço, né, que eles acabaram de fazer. Mas sem ter um impacto que não foi pensado. Eu acho que isso tem muito a ver com a falta de visão de conjunto. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que me chama muito a atenção. Ali no plano diretor você pode adensar num determinado raio a partir das estações de metrô, né? Você consegue adensar e tal. Outro dia eu estava passando ali na estação Vila Madalena
metrô, e eu olhei e falei assim, tem muitos projetos bonitos. Quando você pega cada prédio, você fala, porra, cada prédio é bonito. Mas quando você junta, é um Frankenstein. Porque eles não se conversam. Eles não se conversam, fica um horror. Não é uma crítica às construtoras, não é uma crítica aos arquitetos, não é uma crítica a ninguém em particular. Sim. Mas quando você olha e fala assim, cara, isso está ruim. Urbanisticamente isso é ruim. Então vamos voltar nessa coisa do recado. Mas você falou um negócio interessante. Nós fizemos uma missão técnica para a China e tem em Xangai. Xangai, eles têm um plano diretor. O plano diretor, ele envolve cada terreno tem uma volumetria já pré-determinada. Inclusive o uso. Esse terreno vai ser comercial, vai ter essa volumetria e se conversam a arquitetura. Daí você fala assim, é meio que uma ditadura. Mas faz sentido quando você vê nessa visão que você falou. Porque agrada no todo, fica agradável e fomenta. Não, mas eu até estava pensando assim, eu acho que tem essa coisa de ser agradável, mas tem a coisa da funcionalidade também. Você está falando do recap. Cara, como é que se o cara tem que fazer... Se a pessoa tem que fazer uma ligação ali de água e esgoto, como é que ela vai fazer? Então, eu estou colocando um pouco nessa necessidade de projeto, nessa visão geral de projeto, que vai da escala da rua até as quadras, o bairro, quer dizer, mas é uma certa racionalidade, tanto na sua concepção quanto na sua aprovação. Mas a gente só tem que tomar cuidado porque, às vezes, para você criar essa racionalidade, você tem que pensar no todo. E quando você pensa no todo, o lado público pensa em criar departamentos. Então, esse departamento pensa nesse item para discutir o todo. Que é a história do... Me fugiu o nome, não era a SEAB, que você sentava numa mesa e falava com todas as áreas para discutir o seu projeto. A ideia é boa, mas impacta uma burocracia ainda maior. Entendeu? Era o balcão único de aprovação. Tentaram fazer isso no começo dos anos 2000 para aprovar os projetos no centro. Isso. Então, é o que você fala às vezes você tem uma ideia, mas você não deixa claro o propósito. E daí as pessoas que estão embarcando nesse processo, nesse projeto, como não tem claro o propósito, cada um tem a sua agenda própria. E daí fica uma discussão que... Não, aí é super complicado. Você entendeu? Não, exatamente. E parte do processo de licenciamento, eu acho que a complexidade está ligada a isso. A diferença de agendas. Exato. E aí você entra num... É kafkaniano, né? Você entra num processo e vai andando, e exige uma resiliência. E a resiliência significa dinheiro. Exatamente. Significa investimento. Então, aí volta. Por que o empresário não investe? Porque ele vai no caminho de menor resistência. Ele vai naquilo que ele sabe que ele não vai ter grandes dificuldades no licenciamento. Que é o que você falou, o caminho da inovação te tira da zona de conforto. Para você ter ideia, quando nós aprovamos o projeto do Matarazzo, eu entrei no Matarazzo como parte da equipe multidisciplinar que ia negociar com o Ministério Público um termo de ajuste de conduta, porque aquilo tinha uma ação civil pública enorme, não dava para fazer nada. E aí nós montamos uma equipe grande, estava o Marcelo Terra, o Eduardo Machado, tinha um monte de gente nessa jogada, Adriana Lebrão, quer dizer, nós fizemos um trabalho muito grande de discussão com o Ministério Público e com os órgãos de preservação para encontrar uma equação viável para o empreendimento. Porque a grande questão do empreendimento era assim, precisava preservar todo o conjunto tombado. Nós precisávamos verticalizar em algum lugar, porque a parte de incorporação ela trazia um lastro econômico até para viabilizar as ações de preservação.
E isso, só que assim, essa discussão levou 2 anos. Até a gente conseguir aprovar e tal, foram 2 anos. Se não fosse um grupo grande, ou se o Alex não fosse uma pessoa tão obstinada, aquilo não aconteceria. E eu me lembro que eu tive um certo choque, assim, quando ele me contratou, ele falou assim, o que você precisa? O que você precisa para fazer esse negócio acontecer? Aí eu falei assim, fulano, 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 fulano. Embarcou todo mundo. O trabalho foi feito num nível muito alto, Entendi. com um investimento muito grande. Mas, de novo, é um cenário muito específico. Porque partiu de uma figura muito específica que deu a liberdade para algumas pessoas, assim como eu, trabalhar na melhor maneira possível. Sim. Mas não é, mas assim, isso não é a escala, né? Isso, quando você pega qualquer prédio que você queira reformar, a operação básica de retrofit em São Paulo, no centro pelo menos, é conversão de edifício comercial em edifício residencial, que é uma operação super simples. Ela é uma operação que não tem grandes dificuldades. Porque, como a maior parte do patrimônio ali foi construída a partir dos anos 30, você já tem, principalmente nos anos 50, concreto armado. As estruturas são todas de concreto armado. É planta livre, você tem as caixas de elevador no meio, e aí você faz as distribuições de apartamentos, se vai ser apartamento de vai ser um dormitório, estúdio, 2 dormitórios. Então, mas daí é aquilo que eu comentei com você. Eu participei de uma discussão num projeto que era a revitalização do centro. E era um projeto pensado para ter escala. Então você estava pensando em soluções para solucionar é bom, mas para você pegar o centro e não uma rua ou um produto específico. E era mesmo essa situação. Você tem muitos edifícios comerciais que tem uma situação que, se você transformar em residencial ou pelo menos uso misto, a ideia é de você trazer gente o tempo inteiro para o centro, e daí, com isso, você traz segurança, porque você gera um movimento de gente, o tempo inteiro, e não só naquele período comercial. Uma coisa que esbarrou, você tem um edifício comercial. Você, quando transforma ele em residencial, teoricamente, o risco perante o corpo de bombeiros, que é o risco de incêndio, é menor. Porque você, tanto que o edifício comercial e corporativo, o risco é mais alto. É mais alto. Você tem muito mais equipamentos. Sprinkler é um detalhe. Só que eles não viam dessa forma, porque você trazia para uma situação hoje que tem uma modernização das normas, da legislação, ou seja, o risco para você compensar, mesmo um risco menor, é maior. Daí você discutia, assim, mas eu já tenho o edifício, a edificação está em uso, ela está atendendo o risco, porque você entende, devido à idade dela, não tem como ter uma inovação, uma modificação, uma reforma só para isso, porque é incompatível, mas só porque eu estou fazendo uma reforma, eu vou ter que... Isso inviabilizava. Então, realmente, você falou, você tem que ter uma flexibilidade para ter esse entendimento. Tem coisa que não dá. Eu não consigo pegar um edifício comercial e transformar num residencial hoje. Só que o nível de risco dele é maior, que eu vou ter que aumentar o reservatório dele, porque não tem nem como aumentar o reservatório de um edifício já construído. A estrutura não foi feita para isso, não tem espaço físico para isso. Então, esse era uma situação que, na época, não deu, o projeto não foi para frente. Mas isso evoluiu. Assim, quando você dá entrada nos projetos, seja de reforma, restauro, mesmo com o corpo de bombeiros, tal, os órgãos de patrimônio, prefeitura, existem já entendimentos que você tem que flexibilizar. Eu me lembro que o primeiro prédio que eu fiz era um prédio do começo do século XX, ali pertinho do Correio. E a largura do corredor era de 90 centímetros. E o código de obra, se eu não me engano, era 1,10 m.
Eu cheguei a escutar da pessoa que analisava, quebra essa parede e empurra. Eu falei assim, mas não dá para quebrar. Como é que eu vou fazer? Não, eu naquela época, falei assim, nossa, Porque me você escuta, trumbiquei aqui. você escuta uma situação que ela te dá uma... Eu tô te dando a solução, você que não quer. Você que não quer, você Não, tá... você fala assim, Exato. como assim eu não quero? Não, aí assim, com o tempo, eu me lembro que o primeiro Comunique-se que eu recebi tinha 5 ou 6 páginas. Eu chorei. Meu Deus. Eu falei assim, não vou conseguir fazer isso. Aí eu também não largo o osso, falei, não, vou só de sacanagem, só de agora birra. também vou de birra, eu vou só de fazer. birra eu vou responder. E fui respondendo item a item. E aos poucos você vai encontrando pessoas pela vida e que vão te ajudando e vão te orientando. Porque existe a estrutura, Tá. né? Existem os procedimentos, existem as respostas técnicas, mas existem as pessoas que querem fazer. E as pessoas fazem toda a diferença. Então, eu me lembro que no Corpo de Bombeiros, quando nós apresentamos, o piso era de assoalho, estrutura de madeira. Tá. O primeiro bombeiro que pegou falou assim, coloca cerâmica em cima de tudo e forro de drywall com lã de rocha em cima. Eu falei, mas não pode, é tombado. Ele falou, não, segurança se sobrepõe a tombamento. O que é verdade. Sim. Eu falei assim, mas se eu fizer isso, nós vamos tirar aquilo que o prédio tem de legal. E vai e volta, até que no Corpo de Bombeiros surgiu uma discussão de se criar uma câmara. Eles já tinham isso, mas era uma espécie de grupo para avaliação de projetos especiais. E um dos bombeiros que nos atendeu, conversou, ele falou assim, olha, vamos fazer. Por que vocês não fazem uma argumentação nessa linha aqui? Deixa claro que é tombado, deixa claro essas questões e aponta quais são os elementos que mitigam esse risco. Eu me lembro que um dos elementos é que a argamassa de forro desses prédios ela é uma argamassa de cimento, cal e areia, ela é uma argamassa grossa. Sim. E armada com tela, aquela telinha. Porque por ser grossa ela precisava... Ela precisava estar armada. Tá armada. E isso foi uma das coisas que a gente falou. Falou, olha, esse forro, ele já é, como ele é mais grosso e ele é estruturado, ele já é por si só uma proteção. E a outra coisa é que o pé direito era muito alto, quer dizer, num eventual labareda, teria também uma certa diferença em relação aos prédios. Tudo. Exato, teria uma certa diferença. E eles toparam. Interessante. Então, assim... Então, mas você falou, tem que ter o profissional com vontade também. Com vontade. Eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem no Brasil é que a vida está muito difícil. Ter boa vontade é algo complexo. Mas é o que você falou, até pegando esse gancho, você comentou que no cenário internacional eles consideram a agenda positiva. Então também tem que ter um pessoal, mas naquele entendimento da agenda positiva ser melhor, né? Eu estou trazendo uma inovação que vai agregar. Mas a vontade de realmente de enfatizar o que está agregando versus o outro, o risco. Então, eu acho que a terceira coisa que tem muito a ver com isso, com a construção de uma agenda positiva, é o financiamento das operações, que é o terceiro tripé, né? A gente falou do investimento do empresário, falamos da celeridade de licenciamento. Agora tem uma questão que é fundamental, que é a disponibilidade de recursos econômicos, para você poder... fomentar. Eu me lembro que quando nós fizemos esse predinho, a Caixa Econômica Federal, na época, queria criar o Crédito Associativo Reforma. E ela pegou uns 2 ou 3 empreendimentos no centro para tentar viabilizar por aí. Porque no sistema financeiro de imobiliário, né, você tem os manuais técnicos de engenharia. Quando você vai apresentar o projeto, você vai apresentar lá na engenharia dos bancos e eles vão dizer isso a gente aceita, isso a gente não aceita, tal. Quando você pega uma estrutura que é nova, você adapta a estrutura para a própria linha de crédito. Está no papel, você consegue. Você consegue. E quando o prédio existe?
Na época, foi pela Caixa, a engenharia da Caixa foi muito legal, assim, eles nos ajudaram muito na formatação. Mas Foi a própria proativa, né? foi muito proativa. Mas o próprio fato do prédio ser velho, tinha um monte de perrengue passado, e nós fomos resolvendo toda essa parte documental, mas não era uma coisa do dia para a noite. Sim. Eu me lembro que nós tínhamos que provar que existia um salão na hora de fazer a matrícula do salão para passar o salão para o proprietário. Nós tivemos que achar os documentos originais do prédio. Era uma coisa assim surreal, porque a matrícula falava assim: nós éramos donos de 78% do prédio e o salão tinha 22% do prédio. Eram dois donos novos. Dois donos diferentes. Aí eu falei assim, meu Deus, era um inferno isso. Na matrícula Não, já. quando isso bateu na análise de risco, esquece. Se você não passa na questão documental, você não passa em nada. Quer dizer, já não resolveu o jurídico, já acabou. Então, mas o que ficou claro para mim é que quando você tem recurso, você resolve. Tá. Qualquer obra é assim. Sim. Como é que eu vou fazer? Muitas vezes eu falo assim, cara, eu não tenho clareza exatamente de como é que eu vou fazer, mas se nós tivermos recurso para fazer, a gente vai botar a cabeça para funcionar e nós vamos resolver esse negócio. Engenharia é isso. Exato. Então, o que eu entendo que precisa existir? Linhas de crédito voltadas a esse tipo de projeto. Que, inclusive, você, nesse sentido, você tem que fomentar o projeto, né? O estudo, a busca da solução antes de realmente fomentar um projeto já totalmente resolvido. Exato. Parte do risco, e isso é que é o difícil. O risco você só mensura por aquilo que você conhece. Isso. O que está fora, você não mensura, não tem como avaliar. Uhum. Quando você entra numa operação dessas, o teu risco, assim, do meu ponto de vista, o risco para valer é estrutural. Tudo que é instalação é novo. Sim. É tudo zero. Você pode ter um risco ligado aos reservatórios de incêndio? Pode. Eu acho que esse é um ponto, mas que vai rebater na tua questão estrutural. Exatamente, porque ele tá confinado já pela estrutura do pela própria estrutura. Então ele vai bater nisso. O grande risco do retrofit é esse. É os custos decorrentes de estrutura. E existe um problema nos investimentos de projeto que, assim, quando você pega um greenfield, você tem, quais são os dados básicos? Plano altimétrico, legislação edilícia, né? O que pode, que zoneamento, o que pode, o que não pode, e sondagem. Sondagem que dá. Com isso você resolve a questão. Quando você pega um brownfield, a coisa é diferente. Porque você tem que fazer os três, considerando que você não vai demolir. Porque se você demolir o brownfield, você vai transformá-lo num greenfield e resolver do mesmo jeito. E está tudo bem. Agora, quando você tem, por qualquer razão, que modernizá-lo, você tem um trabalho de diagnóstico do patrimônio existente ali. Seja ele tombado ou não tombado. E aí a gente começa a entrar num tipo de engenharia pouco recorrente no Brasil, que é uma engenharia muito ligada ao entendimento do que existe. Você chega na Europa, eles fazem muito o Age BIM, é o Historical BIM. Uhum. Por quê? O cara vai lá, escaneia o prédio, cria um modelo, e aí ele projeta dentro do modelo. Como se fosse uma coisa nova, mas ele faz com as coisas antigas. Ele vai ter um trabalho maior, porque tem muita gente que acha que o modelo sai da nuvem de pontos automaticamente. Não é assim. Agora, imagina você pegar um prédio existente que você tem que ir escaneando área a área e acertando o desenho e tal. Isso é caro. Isso é caro. Só que não existe fomento para isso. Nenhum. Isso é o empresário. Isso está lá no investimento do empresário. Sim. Se você tem um projeto muito grande, isso justifica. Até porque, quando você cria o modelo, lá na obra, o teu controle de quantidade, as tuas interferências, Sim. você vai ter uma visão muito mais precisa. Isso, o Maurício Bianchi, outro dia a gente estava conversando, ele me falou, cara, o BIM ele é fundamental para você ter, para grandes projetos, grandes obras, é fundamental para você ter uma quantificação precisa. Porque quando você tem uma coisa muito grande,
2% de variação, Pô, é enorme. o desvio é gigante. É. Então, isso está no custo. Agora, de grandes projetos, não é que está no custo, isso está naquilo que eu estou chamando de investimento do empresário. Tá. Quando você pega um projeto, o cara tem um predinho, como eu, quer reformar e vender. Cara, tem muito cara que vai fazer com planta de prefeitura. E vai tocar o pau. E se tiver que tocar o pau assim, que toque o pau assim. Sim. Só que ele precisa ter acesso a algum nível de crédito. Se ele não conseguir o crédito para produzir, que ele consiga o crédito para vender. Eu me lembro que nessa primeira experiência foi muito engraçado, porque eu tinha 900 mil reais. Na época era dinheiro pra caramba. Nós gastamos, acho que 550 no prédio. Não. Eu tinha 600 mil, gastamos 550 no prédio, 50 mil nós usamos para o projeto. Tá. Depois fomos para a Caixa disse, nós não vamos financiar. Aí eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E agora tem um prédio velho com um projeto que eu não sei. Não, e na época eu estava namorando a minha esposa ainda, levei ela para conhecer o prédio. Depois de muitos anos ela me disse que pensou em me largar ali. Mas aí eu falei, caramba, vou passar o Pires, né? Consegui mais 300 mil com o sócio. Aí falei, o que eu vou fazer com 300 mil? Vou meter um andaime aqui na frente, vou fazer o apartamento decorado e uma placa de vende-se. Puta, mas não vendia nada, né? Aí, um belo dia eu tava assim, desanimado e navegando na internet, achei um blog de um jornalista chamado Daniel Pisa, que já faleceu, mas era um cara do estado, ligado à metrópole, cultura, era um cara espetacular. Uhum. E eu mandei um zap, nem tinha zap, né? Mandei lá uma mensagem no... Daniel, ele falava muito do centro de São Paulo, eu falei, Daniel, eu tô com um projeto aqui no centro, você não quer conhecer? Aí ele falou assim, quero. Aí ele foi lá, conheceu o negócio. Olhou, pô, isso aqui é legal, cara. Aguenta um tempinho aí. Aí um tempo depois me ligou e falou, vamos fazer uma matéria? Falei, vamos. Cara, foi capa do Estado de São Paulo, num sábado. Nossa. Na segunda-feira, tinha um monte de gente querendo apartamento. Eu até agradeci para ele, falei assim, olha, a imobiliária Estado de São Paulo é de uma competência impressionante. E então, mas aí, sem financiamento, como é que eu vendi apartamento? Paga 50% agora e o resto durante a obra. O meu sócio virar e falar assim, Roberto, ninguém vai aceitar isso. Não vai. Eu falei assim, ou aceita ou quem vai morrer somos nós. E o pessoal foi aceitando. Olha. Eu me lembro de uma moça que não sabia ler e escrever. Ela tinha um cabeleireiro, se sabia, não era assim das mais... Mas era uma moça muito inteligente que vendia cabelo ali na Galeria do Rock. E ela chegou, o corretor, eu estava no prédio, o corretor falou assim, olha, tem uma moça que está querendo comprar 2 apartamentos, mas eu não sei se... Eu falei assim, Jorge, vamos conversar. A gente nunca sabe de onde as coisas vêm, né? Pro bem e pro mal. Aí, mais ou menos, porque depois de uma certa idade a gente passa a mitigar riscos, né? Pior que é verdade. Mas aí quando eu desci, eu falei, o que a senhora quer? Ela falou assim, eu quero comprar 2 apartamentos. Quanto é? Eu falei, tanto. Só que a senhora tem que pagar 50% agora e o resto ao longo da obra. Ela falou assim, eu não consigo pagar 50%, eu consigo pagar um pouco menos e pago ao longo da obra. Eu falei, tá bom, então eu vou fazer os contratos. Ela falou assim, não precisa fazer contrato. Eu falei, não, precisa. É uma garantia para a senhora e uma garantia para nós. Vamos fazer a coisa direito. E eu lembro que nós fizemos. Cara, ela pagou religiosamente. Tudo certinho. Tudo certinho. Era uma moça que vendia cabelo na Galeria do Rock. Olha. Era um apartamento voltado para essa comunidade do centro mesmo. Assim. Não existia uma possibilidade muito clara de trazer. Nós até trouxemos, nós até conseguimos vender para... Assim, por exemplo, tem um professor da Unicamp espetacular que comprou um apartamento lá. E eu às vezes acho que ele comprou porque ele simpatizou comigo, sabe? Viu o garotão lá se esforçando. Vou ajudar. Vou ajudar esse cara. Então,
ao longo da vida, eu encontrei muita gente legal que ajudou a tocar e a vencer as coisas. Mas chega um determinado momento que você se depara com uma escala em que não tem mais legal ou não legal. Não existe amigo, existe interesse. Sim. E positivamente, aí vem a agenda positiva. Na minha cabeça, a agenda positiva é o que precisa ser feito para as coisas acontecerem. Isso é agenda positiva. E tem que ficar claro. Claro, jogo claro, jogo transparente, responsabilidade, Porque falar- ônus e bônus. Falar assim, a agenda é positiva. Qual? Como? Positiva para quem? E de que forma, né? Exato. Às vezes fica, né? E é difícil transformar o empresário, principalmente na área do ramo imobiliário, a maioria mesmo não sendo engenheiro ou arquiteto, mas ele tem um viés racional. Então, se não tiver claro para ele, não compra a ideia. Não dá para mim assumir um risco de algo que não está claro. Eu percebo que existem empresários que têm um sentido de legado, que querem deixar um legado. E que certos projetos, é aquela coisa do projeto icônico, né? Uhum. Assim, quer fazer um projeto que é bacana, quer fazer uma coisa que é legal. Tipo o MASP. O MASP. Essa coisa do MASP, ela é bem interessante, porque ali tinha um prédio, né? Era um prédio dos anos 40. Era um prédio bonito. Eu achava aquele prédio super bonito e eu pensava assim, pô, isso aí dava pra gente fazer um retrofit, botar uns apartamentos aí e tal. Chique pra caramba, né? Super chique. Aí um amigo que tinha acesso lá, a família, falou, o prédio foi vendido para Vivo. E a Vivo queria montar o MASP Vivo MASP, uma coisa assim. O prédio era comercial já ou não? Não, eu acho que ele era um residencial. Eu nunca entrei naquele prédio, mas eu achava aquilo tão bonito. E aí fizeram um projeto para construir um mirante lá em cima. Criaram uma estrutura de concreto e tinha uma transa assim que não foi muito para frente. E aí, mais recentemente, fizeram esse projeto do MASP, que é um prédio super bonito, mas eu olhava e falava assim, cadê o retrofit aí, né? Aí, semana passada eu fui jantar com uns amigos e eu coloquei isso. Tinha uma amiga que estava jantando com a gente, que trabalha no MASP, e como a gente ia conversar disso, eu achei que essa pudesse ser um assunto, eu falei, me explica essa história do MASP, Carol. Ela chegou e falou assim, olha, na verdade, essa modernização ela vem para criar espaços museológicos compatíveis com a atividade atual, quer dizer, que sejam capazes de receber grandes exposições internacionais. Foi para isso que foi criado. Então, o pé direito ele foi dobrado. Você tira lajes do meio e dobra. Outro problema, a área expositiva tem que aguentar uma carga muito grande. Não é como a área residencial que você põe 350, 400 quilos no metro quadrado, você resolveu. Sim. Área expositiva, você pode meter uma obra ali de 1,5 tonelada em meio metro quadrado. Então você tem que fazer eu acho que é 1.000 metros, eu acho que é 1.000 quilos por metro quadrado a especificação, eu acho. Então você precisa criar uma estrutura por dentro que dê conta desse tipo de carga. Então aquele meu incômodo que é, pô, cadê o predinho bonito? Ele se dissipou no seguinte sentido: mais importante que o predinho bonito é que o MASP passa a ter espaços expositivos condizentes com a sua grandeza. Porque o MASP é um museu super importante, tem um acervo muito importante. E ele tem tem limitações. Ele tem muita limitação. Ele é uma concepção antiga que não funciona bem para museu. Assim, à luz daquilo que se tem hoje como museu. Sim. Então, eu percebi assim nessa conversa que a questão do retrofit, do conceito retrofit, ela é menos importante, nesse caso, do que o evento cultural MASP, novo MASP. Entendi. Que vai permitir que a população de São Paulo tenha acesso a outras exposições, outras coisas transadas. Eu não sei se vem o Van Gogh. Eu sei que parece que vem umas exposições grandes aí. Tá. Então, nesse aspecto, a construção de uma agenda positiva, ela não pode estar congelada por certas ideias pré-concebidas. Então, o que eu percebo, o que eu vejo na Europa? Assim, eu comecei a perceber isso na Holanda. A Holanda tem patrimônio pra caramba.
Chegou um determinado momento que não tinha mais grana pública para investir naquele patrimônio. O que eles fizeram? Eles começaram a negociar com as construtoras e começaram a flexibilizar as regras de uso e ocupação e de intervenção. E o próprio mercado imobiliário entrou nesse Comprou a viés de começar, vamos fazer retrofit, vamos fazer restauro, vamos fazer isso. Tanto que você vê que é muito moderno, são coisas muito contemporâneas. E a Holanda é um país onde a arquitetura é muito arrojada. É. Eu acho que tudo lá é arrojado, né? Os caras estão difícil. lá na frente. Muito. Não, tem umas maluquices lá também, como muito. o mundo anda cheio de maluquice, mas... Não, mas é muito lá na frente, porque lá, muito lá atrás, já era assim. Já era assim. Então tá muito na frente. Não sei se é coisa de sociedade portuária, vive em Porto, vem Tem. gente de tudo quanto é canto, sei lá. Mas tem influência, né? Porque não é possível. Então, assim, eu comecei a perceber que o embarque da iniciativa privada é fundamental. Porque essa ideia da gente ficar repassando todas as despesas para o público, não dá. A gente está vendo os problemas de previdência, não é só no Brasil, no mundo inteiro. No mundo inteiro, O Estado tem limitações muito claras. E do meu ponto de vista, é uma coisa ideológica, o Estado tem um papel, na minha cabeça, de garantir uma teia de amparo social para os mais frágeis. Essa é a minha visão. Assim, de que o Estado tem que garantir o melhor ensino possível para a população mais vulnerável, a parte de assistência médica. Quer dizer, isso é o papel do Estado. Mas é o que você falou, é um viés, às vezes, ideológico, porque o garantir não é você fazer. Não, exato. Entendeu? Não é idade, não é... exato. É você fomentar aquilo. Então, que é uma diferença grande. Sim, entendeu? sim. O Estado, ele fala assim, que se fosse super competente em tudo que fizesse, ok. Se um cara super competente, dá mais para ele, porque ele abarca. Só que não é competente. E quer embarcar mais ainda. Então, Daí você fala, exato, meu Deus, concordo totalmente. Então, por exemplo, num mercado de retrofit, na estruturação de um mercado de retrofit, o que a gente precisa do Estado? Que ele aprove rápido. Sim. Mas esse processo que eu falo, por exemplo, quando eu comentei do Parque do Ibirapuera, é assumir que você não dá conta. Porque o parque estava ruindo. Sim, e o parque está bombando. E agora ele está bombando. Está bombando. E eu fui até visitar, falei assim, nossa, investiram muito aqui. Falei assim, mas se você souber fazer a gestão correta e usar a área, o espaço que tem aqui, ele é muito lucrativo. Então você tem que realmente ter abrir mão de algo para ter um ganho, que é uma agenda positiva, mas esse ganho a gente tem que entender que não é pecado ter lucro com ganho. A gente tem que sair dessa culpa contra o lucro. Porque você olha assim, eu já ouvi do Matarazzo. O pessoal esquece o que era. Eu fiz o MBA lá da GV, eu estacionava o carro dentro da área do Matarazzo. Tinha um prédio em ruínas lá. Era um negócio, assim, perigoso. Até o pessoal falava, isso é porque você fez há muito tempo atrás, porque hoje seria inconcebível você deixar alguém entrar com o carro lá dentro. Só que daí você escuta a pessoa, mas olha o valor que está ganhando, olha o que... você começa a olhar o que não interessa, assim, né? Assim, mas... eu acho que nenhum assunto dá pra gente olhar de forma rasa. Se você pegar que nem essa parte da privatização dos parques, não adianta a gente falar que essa é a solução e ponto, porque é muito fácil você vender, não sei se essa é a palavra, o Ibirapuera, mas é muito mais difícil você vender a Cantareira, o Parque do Carmo, então não é uma solução simples. Exato. Então você mas tem que... Mas é uma política que eles entendem. Eu acho que foi bem bolada essa agenda, porque eles conseguiram criar. Você quer o Parque de Ibirapuera? Quero. Então você vai ter que levar esses outros juntos. Perfeito. Foi uma forma de você equilibrar o jogo. Exato. Equilibrar. É isso que eu falo. Você tem uma contrapartida, inclusive essa contrapartida não é pontual.
É que às vezes é que depois que ocorre, o pessoal só olha um ponto. Então, eu só estou vendo o Parque de Ibirapuera porque o cara está tendo lucro lá. Fala assim, mas e os outros parques que ele assumiu também e não está conseguindo Mas então, essa é a palavra-chave, contrapartida. contrapartida? Quando você faz uma política de concessão, o privado ele torna-se um agente da política, daquela política. Então, se você faz uma concessão de um parque, aquele privado passa a ser parte da política ambiental da cidade, do estado. Ele se torna um elemento de operar, onde ele tem que fazer, ele tem que gerar a riqueza dele e ele tem que garantir alguns pontos do parque. Eu não me lembro de uma fase, eu moro perto de Ibirapuera e vou bastante, eu não me lembro de uma fase em que o parque estivesse tão bonito. Eu não me Então, lembro disso. também não. E, Eu já moro lá há e eu 30 acho que aquilo anos. eu acho que é um caso de muito sucesso. Existem grandes discussões ideológicas e eu acho que você tem razão mesmo. Assim, existem concessões boas e existem concessões que não são boas. Sim. Assim, porque elas não dão a contrapartida, ou porque elas não acontecem, ou porque não é satisfatório. Enfim, existe de tudo. Agora, o fato é que esse me parece um movimento sem volta. Então, existem questões que o Estado deve se preocupar, existem outras questões que o particular, o empresariado, pode se preocupar. E na hora que ele passar a se preocupar, ele vai assumir um papel de interesse público. Porque quando você vira concessionário, eu sei porque eu sou diretor de uma concessão em Salvador. Quando você vira concessionário, você assume uma série de questões de interesse público. Você passa a discutir com uma série de players públicos, seja o poder concedente, seja o Ministério Público, seja a sociedade civil organizada. E aí tem uma coisa que é muito importante, independente que eu acho que é um diferencial dos projetos complexos. Você tem que ter um conceito muito claro daquilo que você quer comunicar e daquilo que você quer oferecer para o mundo. Eu percebo que o Alex, quando fez o Cidade Matarazzo, ele criou um conceito, um ecossistema, em que a economia verde era o grande foco. Tanto que nós fomos discutindo, e essa discussão hoje ela chegou numa ideia de regeneração urbana, que é uma espécie, que são intervenções que conseguem valorizar a riqueza existente, seja ela cultural ou ambiental, e oferecer espaços para que as pessoas se reintegrem a essa riqueza, essa vivência, de uma forma contemporânea. Isso é um conceito. Existem outros conceitos, outras coisas, e esses conceitos eles são importantes para dar coerência à ação e para poder dialogar com a população. Eu não sei como é que é a comunicação do Ibirapuera. Eu sei que eu vou ao Ibirapuera e acho que eu não me lembro de ver o parque tão bacana. E eu estou passando lá, estão restaurando a Marquise, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Fizeram uma série de benfeitorias nos edifícios. Quer dizer, é algo que está andando. Não sei como é que estão os outros parques. E criaram um negócio. Você tem os restaurantes lá que você fala, meu Deus do céu, né? Nossa. Não, o Ibirapuera, cara, é um dos parques urbanos mais bonitos do mundo, meu. É um negócio assim, eu acho muito mais bonito do que o Central Park, por exemplo. Eu acho o Central Park interessante, aquela coisa, os prédios, assim, todo, né? E tem aquele elan de Nova York e tal. Mas eu sou muito mais o Ibirapuera, assim, até porque a nossa natureza é muito mais rica, né? Não dá para comparar. Agora, voltando um pouco na parte do restauro e retrofit, eu acho que a gente estava falando de não fazer uma análise tão rasa. Se a gente separar e dar a cada item o que é o pênalti que nem você usou. Então, por exemplo, você falou do financiamento. Então, o banco, para ele emprestar o dinheiro, ele precisa saber que aquilo é algo seguro. Que se ele emprestar e você não honrar, ele consegue recuperar de alguma forma. Então, para o banco, você tem que provar isso. Para os órgãos de licenciamento, você tem que provar que você está dentro da regra, que você não está fazendo de maneira errada, né? E para o empresariado é que ele vai ter retorno.
Então, É simples assim. mais ou menos assim. Aí nós vamos entrar na parte histórica, que é a preservação seja o retrofit ou o restauro. O porquê que a gente tem que fazer? Que é a preservação da história. Eu acho que o Matarazzo não é um exemplo que a gente não deva voltar nele. Por mais que lá tenha tido alguém com uma resiliência e com um investimento. Mas é aquilo, é muito mais fácil você contar a história daquele pedaço que hoje carrega o nome de Cidade de Matarazzo, que o hotel ainda tem lá, a Maternidade Filomena. É muito mais fácil você contar do que você contar onde é o shopping Cidade de São Paulo, que ali tinha a mansão e daqui 100 anos vai ser super difícil. Sim. É Né? verdade. E os bairros são assim. Eu tava vendo uma discussão na internet esses dias de um cara falando sobre os bairros. Ele tava querendo dizer que Higienópolis, que alguns bairros que hoje são considerados de altíssimo padrão, nasceram Eram chácaras. não, então, ele não estava nisso. Ele estava falando que eram lugares onde as pessoas doentes iam lá e não sei o que e tal. E depois tinha um monte de gente fazendo contraponto. Não, não é. A história real é essa. Tá aqui a fonte e tal, não sei o quê. Isso seria muito mais fácil se a história tivesse sido preservada, né? Então, eu acho que fazer viabilizar isso é um desafio? Nós temos que evoluir? Tem. Mas eu acho que se a gente não abrir mão da importância de se preservar a história, vocês deram exemplos ótimos fora do Brasil, mas eu fui para Olinda e fiz todo o trecho ali. Espetacular. Nossa, é demais, cara. Espetacular. O Nordeste brasileiro é espetacular. E o público lá, você chega com o carro, vem um cara com um coletinho assim, ó, eu sou credenciado aqui da prefeitura, tal, não sei o quê. Ele entrou no meu carro, o cara. Entrou no banco de trás, eu, minha mulher e minha filha, e ele foi passando e ele tinha um baita conhecimento. E para minha filha, que tinha 10 anos de idade, foi muito legal, ela conseguiu entender muito bem, porque estava ali, né? Tinha escritas Não vai e tal. esquecer nunca mais. Não vai esquecer. Ele era um cara muito que estava muito fresco na cabeça dele, vivenciado isso, e não era nenhum estudioso, era apenas um morador ali. Então, é isso que eu estava falando, a história era muito mais fácil de ser contada ali, do que daqui a pouco, quando não tiver mais nada, aqui tinha alguma coisa. Não, tinha. isso que você está falando, eu acho que é fundamental, né? É a questão da identidade, é a construção da identidade. A tua filha, cada vez que olhar, seja Olinda, seja Salvador, seja Paraty, seja Óbidos, em Portugal, ela vai ver e ela vai entender de onde ela vem. Quer dizer, a arquitetura traduz muito isso. Né? E nós estamos numa fase que ela está muito complicada por conta do debate identitário, está um debate muito violento. Por outro lado, estão vindo muitas narrativas que mostram de onde a gente veio. Né? Então, existe a possibilidade da gente contar muitas outras histórias. E a arquitetura ela tem um papel nisso. Eu entendo que grandes projetos precisam vir acompanhados de programas culturais. E programas culturais legais, assim, fazer educação patrimonial, contar certas histórias, criar certos conteúdos, seja em vídeo, seja em artigo. Porque, assim, quando você tem no Cidade de Matarazzo, a gente produziu conteúdo pra caramba. Sim. Porque mesmo durante a obra se tornou icônica, né? Eu lembro que esse vídeo da capela correu o mundo. E assim, mostrando a qualidade da nossa engenharia e o cuidado que se teve em relação à preservação do patrimônio histórico. Durante toda a obra, diversos livros até foram produzidos. Vários livros. Né? A gente recebia alunos de faculdade lá. Ia a turma, né? Tipo, uma excursão, ia o pessoal da graduação, ia lá na época que nós estávamos fazendo os tubulões e tal. Tem uma história que é importante, que você foi protagonista, que eu acho que a gente tem que contar, porque você foi fundamental nisso. Durante a pandemia, o caos total, né? E a construção civil foi identificada como área emergencial, justamente para continuar gerando a renda do trabalhador. Sim. Na época, estimava-se que cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos estavam envolvidos ali no Cidade de Matarazzo. Começou a pandemia, as empresas começaram a quebrar.
e era um monte de gente quebrando, o Maurício liderando um processo para tentar salvar algumas. as empresas, tal. E o Maurício é um líder muito, ele é muito consciente do setor da construção civil, assim, das fragilidades e dos potenciais. E ele bota muito a camisa, né? Eu me lembro que eu fiquei muito impressionado com isso. E na época, a empresa de restauro que estava desenvolvendo o trabalho da maternidade quebrou. E nós não sabíamos o que fazer, porque quem é que ia encarar um novo contrato no meio da pandemia, com a cadeia de suprimentos absolutamente desorganizada, uma puta zona. O Alex, por conta de alguns entendimentos com o governo, com o sindicato patronal, o sindicato de trabalhadores, optou por seguir com o empreendimento, para não arrebentar mais, porque existiam alguns grandes projetos em São Paulo que não podiam parar. E era a referência. Se ele parasse, os outros que não tinham parado iam parar também. E eu me lembro que nessa conversa, falou assim, bom, aí uma empresa daqui, quebra dali, não sei o quê, a de restauro quebrou. E aí eu conversei com esse cara aqui e falei assim, Vlad, vamos sem cara fazer o restauro desse negócio? Eu entro qualificando tua mão de obra, você toca o pau. Ele falou assim, não, eu encaro isso. Essa é uma das histórias que eu acho que são mais importantes que eu vivenciei no Matarazzo, porque inclusive é uma história que vai muito pela questão social. Todo mundo fala do Cidade de Matarazzo, o alto luxo, não sei o quê, uns gostam, outros não gostam, tal. Mas houve durante a pandemia, houve um impacto gigantesco no empreendimento como um todo, e a postura das pessoas que estavam lá foi de absoluto enfrentamento da questão. E na época, eu me lembro que nós tocávamos obra. Eu peguei Covid 4 vezes. Não, eu nunca fiz tanto exame de Covid. Toda semana a gente fazia exame de Covid. Minha família estava no interior, eu tinha que fazer exame antes para... Alguém pegou Covid na cidade de Matarazzo? Todo mundo fazia exame. Nossa, eu fiz todos os tipos de exame, inclusive, né? Cada hora vinha um exame diferente. E eu me lembro que numa das questões... Tô falando disso, você falou essa coisa da história, né? E a gente foi fazendo aquilo e tocando pau e contratando gente, qualificando gente. E eu me lembro que nós fizemos um treinamento ali na sala de treinamento com os funcionários que não estavam entendendo o que era restauro. E aí eu comecei a mostrar umas fotos. Eu lembro que eu mostrei uma foto de Veneza que tinha um prédio meio caindo aos pedaços, mas ele estava restaurado. Assim, ele passava um ar de antiguidade, mas ele estava legal. Aí um dos operários falou assim, mas isso aí é o que nós estamos fazendo. Eu falei assim, é exatamente isso que a gente está fazendo. Ele falou assim, mas como é que é isso? Aí eu comecei a falar um pouco da imigração italiana e contando. Aí teve um que falou, porque o meu avô, não sei o que e tal. Então, de fato, quando você tem esse tipo de ação que de alguma forma recupera a história, e não precisa ser a história centenária. Muitas vezes as pessoas vão ao hospital porque nasceram lá. Sim. É a identidade que não vem pela cultura, ela vem pelo afeto, ela vem pela própria história da pessoa, né? Eu ouvi muito... eu nasci nessa maternidade, né? Começo lá. Eu fui batizado nessa capela. Meu sócio mesmo fala, o Marcelo. Eu lá, fui batizado nessa capela. Eu falei assim, tocava o rádio e falava, tem uma pessoa aqui, um morador querendo falar com você. Eu falava, putz, aconteceu alguma coisa. Eu chegava lá... Não, é que eu nasci aqui, eu queria saber o que vai acontecer, e contava toda a história. Não, isso vale para o Matarazzo, isso vale para o centro de Olinda, isso vale para o centro de Salvador, isso vale para o centro de São Paulo. Quer dizer, as pessoas tendem a olhar esse tipo de projeto com muita simpatia. O que eu entendo que é o caminho crítico é nós conseguirmos elaborar programas, muito nessa linha da agenda positiva. Sim. De nós conseguirmos formular programas complexos ou estratégias complexas que abordem as questões jurídicas, econômicas, técnicas, a parte de comunicação social. Mas o Vlad falou um negócio muito interessante, que daí você tem que captar a informação. Você tem o tripé. Só que se você olhar o tripé, o risco joga só no empresário. Porque a flexibilidade do risco do agente financeiro ele te passa tudo. Zero. É zero. Eu não, é zero.
O meu risco vai até aqui. Não, mas aqui tem uma agenda positiva, tá. Putz, que legal. Mas o meu risco continua ali. Então, Daí você vai exato. para o governo, né? Para agente público. Não, o meu risco está aqui. Nossa. Ali, ele até, dependendo de uma pessoa, daí é pessoa. Você tem que achar a pessoa lá dentro que compre a ideia para flexibilizar. Se você não encontra essa pessoa, ela também, flexibilidade de risco dela é zero. Daí Por ser você sistemático, já era. já era. E geralmente são, infelizmente. Daí você joga 100% da flexibilidade no empresário. Perfeito. Eu acho que o grande pênalti são as garantias. É. Existe um desequilíbrio muito grande entre o valor do business e a garantia que você tem que dar para conseguir o financiamento. Então, sei lá, 120, 130, 150%. E aí fica sempre aquela pergunta, né? Pô, se eu vou ter que dar uma garantia de 150%, É. por que eu preciso do recurso? Até 100%. Se É. eu tivesse o recurso, eu não precisava de Então, você. Eu vou te pagar ent- para ter se eu Exato. tenho recurso. Então, assim, esse é um ponto que, numa estruturação de mercado de retrofit, na parte de produção, essa parte de garantia a gente precisaria encontrar uma forma de reduzir. Precisaria Sim. ter uma maneira de reduzir isso. E o próprio prédio teria que entrar com pelo menos parte da garantia. Então, ó, você vai me dar o dinheiro aqui. Mas é o que você fala, é como você analisa o projeto. Porque a gente conhece projetos, não que eu seja contra, mas eu estou dizendo que é desbalanceado. Você tem um projeto que, por exemplo, é uma peça artística, uma peça de teatro. Não existe garantia. A garantia é a bilheteria. É. E o fomento. E você tem uma linha de crédito de fomentar. Porque é cultura. Uhum. Agora, se a gente consegue demonstrar cultura e recuperação nesse mesmo formato, por que não ter uma linha de crédito? Eu não estou falando para usar o mesmo peso, mas flexibilizar um pouquinho mais esse peso. Eu acho que as linhas de crédito, os bancos, principalmente os bancos públicos, precisariam introjetar parte do risco. Nem que seja reduzindo o peso da garantia. Sim. Porque quando você faz uma grande política de retrofit e de preservação, isso é política urbana, isso é política de interesse social. Porque você está melhorando a qualidade de vida nas cidades. É, Sim. mas não vai, né? Eu também acho que teria, mas o banco não vai. Eu acho que aí entra o governo. O governo tem que fazer alguma coisa. Tem que ter uma lei de incentivo. Sim. Mas o E não precisa ser governo para dar o pode- dinheiro, né? Porque a pessoa, quando escuta a gente falar o governo tem que entrar com uma lei de incentivo, já acha que é dar dinheiro. É. Não. É você entrar com um planejamento tributário e aí esse banco tem algum retorno. E aí sim ele consegue baixar. Mas, por exemplo, você tá, nessa coisa do papel do governo. O governo não tem que ser paternalista. Exato. Sim, não estou pedindo. Mas, assim, o governo tem um papel de estimular em muitos setores o desenvolvimento. Sem dúvida. Os bancos de fomento nascem justamente para investir em fomento. Qual que é o papel da Caixa Econômica Federal, historicamente? Ela herdou o papel do BNH, que é financiar habitação. Ela é o banco Uhum. de habitação. 100% eu imagino que 100% do Minha Casa Minha Vida seja, se não for 100, deve estar muito não. perto disso. Não é mais, mas é o grande player. Então, esses bancos, eles podem ser mobilizados, sim, para o desenvolvimento de políticas de retrofit em larga escala. Por quê? Isso é elemento de desenvolvimento urbano. Isso é política urbana. Isso tem uma função social. Então, não é que o banco não é que o governo vai dar o dinheiro, vai facilitar tal. O banco, dentro das suas regras, vai ter, né? Banco, mas, Vai ter, difícil. vai ter. Não vou O nada. banco seria muito importante que surgissem agentes de fomento onde você tem as garantias, porque senão você fica também à mercê de um monte de aventureiro, um monte de picareta, mas que essa regra fecha a conta, porque no final é assim, todo o risco é do empresário. Sim. Aí você fala, aí eu já escutei isso de gente de banco, mas o problema é seu, o negócio é seu, você que se vire. Aí você fala assim,
Ok, então eu vou pegar o meu dinheiro, vou botar aí no banco, a taxa de juros está alta, paciência, e não vou gastar energia com isso. Agora, dá uma sensação de perda de oportunidade, não para mim, pessoalmente, mas para todo mundo, né? Mas é uma visão assim, por exemplo, você tem bancos que fomentam projetos que têm um impacto positivo no crédito carbono. Se você pensar num retrofit, né, num restaurante, você tem um impacto positivo. Não porque você criou, mas você... Porque você deixou de destruir, Exatamente. você reaproveitou. É a mesma coisa quando estavam falando. O pessoal vive querendo derrubar o minhocão. Não, o minhocão é feio, vamos derrubar. Cara, você sabe o impacto do resíduo do minhocão? O que vai trazer? E o pessoal não pensa nisso, né? Então, eu acho que esse fomento nesse sentido, que criar uma política com esse viés, olha, tem um impacto positivo nessa agenda. Isso é totalmente né? ESG. Se você Exato. pegar toda a agenda de sustentabilidade, ESG, retrofit, restauro, está lá. Renovação urbana, essas coisas estão todas lá. Mas é por isso que eu falei que a gente tem que separar, porque não adianta a gente achar que quem não é de interesse vai se interessar. Vou dar um exemplo figurativo. O Silvio Santos, enquanto ele era vivo, ele fazia questão de, às manhãs, ter desenho animado. E todo mundo achava super nobre, porque enquanto outros canais estavam falando conteúdo inadequado, aquele era a única emissora aberta que tinha um conteúdo infantil num horário. E ele ia lá. Agora, sem o Silvio Santos lá, quem é que vai bancar isso? Não tem mais quem vai bancar, porque custa. E outro tipo de programação atrai Rende mais. rendimento. Mas assim, desculpa. Só que, assim, é inegável que era legal. Todo mundo achava legal. Agora, quem que banca? Então, se tiver incentivo de quem é o maior interessado, porque quem é o maior interessado? Deveria ser o governo que ele tem que garantir aquilo que você falou, que é a educação, que é uma sociedade melhor. Então, eu estou dando um exemplo, como eu disse, figurativo. Então, se o desenho animado é importante, a emissora não vai conseguir bancar, porque ela depende de recurso. Alguém que consiga enxergar que isso é algo positivo a longo prazo e a nível social, teria que incentivar. Fomentar. Não, existe uma discussão hoje para o centro de São Paulo, que é a transferência do centro administrativo do estado para lá, ali para Campos Elíseos. Eu acho uma iniciativa super interessante. Assim, ela parte de um modelo de implantação de edifícios novos, mas que tem no nível do térreo uma integração maior, protege ali o Palácio Campos Elíseos, tal. Eu achei o projeto super legal. Esse tipo de situação, se isso acontecendo, você vai ter uma valorização grande do entorno. E necessariamente vão surgir oportunidades de negócio nessa linha. Assim, seja de retrofit, seja de edifícios novos. Eu acho que a gente vai entrar numa discussão que é um pouco aquilo. Eu vou derrubar um prédio baixinho para construir um 3 vezes maior. Isso pode acontecer. Essa é uma discussão que vai acontecer. Existem outros prédios que já têm uma escala que pode viabilizar pelas regras do mercado hoje. E existem outros proprietários que podem ter acesso a créditos que vão lá e vão melhorar as condições do seu prédio. Então, assim, está tendo essa discussão, tem gente tentando fazer. Eu sei que no Condefat tem um grupo de trabalho que, se eu não me engano, é coordenado pela Mariana Rolim, que é a vice-presidente do Condefat, justamente para discutir o tombamento de Santa Efigênia, porque aquilo tudo, assim, você pega Santa Efigênia, Campos Elíseos, aquilo tudo é uma coisa só ali, né? Sim. E as regras de funcionamento, elas estão muito imbricadas umas com as outras, né? Por exemplo, o que eu comentei com vocês, o centro tem tanto bem tombado que as áreas os 300 metros ali, elas ficam se sobrepondo. E aí cria-se uma grande área envoltória que não está regulamentada. E ela bate exatamente
nessa área do novo centro administrativo. O que é importante do meu ponto de vista? É pensar urbanisticamente isso num programa que seja heterogêneo, que tenha prédio novo, mas também tenha retrofit, que também tenha restauração. O centro de São Paulo não é como Paris. Paris é homogênea, quer dizer, aquela Paris é moderna, aquela Sim. Paris é do século XIX. Paris tem 2000 anos, mas aquela Paris é moderna, que é a Paris de Haussmann. Você chega até o gabarito, os prédios, aquilo nós não teremos. O centro de São Paulo, ele é heterogêneo. Você tem prédios de 15 andares, você tem prédios de 4 andares, você tem casa, você tem galpão, você tem isso. Tem um monte de projeto novo que está sendo aprovado para habitação de interesse social e onde o principal argumento é você adensar com habitação de interesse social, que é uma coisa importante. Cada infraestrutura. Por causa da infraestrutura, mas tem que ter renda média também. Sim. Então, esse programa, a gente volta um pouco naquela coisa da visão de conjunto ali do recapeamento. É. Essa reflexão, ela precisa ser feita até para que o centro administrativo dê certo. Que ele de fato potencialize todas as coisas boas. E ele tem um exemplo claro, tá ali a 1 quilômetro. Se você for para o Centro Velho, onde todas as secretarias foram alocadas, ou não todas, mas uma série de secretarias foram alocadas em prédios, você chega no Centro Velho, é ótimo. Tem bons restaurantes, tem academia. Eu soube outro dia que número de academia é sinal de melhoria do ambiente, porque aí o pessoal vai fazer academia, não sei o quê. Então, assim, você chega lá, pô, é um ambiente legal, tá limpo, tá legal, tal. Depois da pandemia teve, quer dizer, um impacto muito ruim, mas... Então, essa ideia de levar o centro administrativo para o centro, ela é boa. Eu não sei se existe, de fato, uma visão por parte do governo que planeje esse processo de regeneração urbana como um todo. Então, você tem lá o centro administrativo. Aí alguns incorporadores que já perceberam que ali tem um potencial de aproveitar a infraestrutura existente, então lá vão fazer lançamentos, prédios altos, não sei o que e tal. Agora, para além disso, precisa implementar uma ação de retrofit. Precisa pensar em como é que a gente faz estimula esse tipo de projeto. E não dá muito para esperar, assim, nessa escala, eu acho que existem as lideranças, né? Um pouco pegando a coisa do Silvio Santos. Então, se o cara é uma liderança na organização dele, se ele tem poder para definir que vão ser os desenhos, ele define, é uma coisa legal, papapi, papapá. Quando você entra numa coisa urbanística, nós não temos rei, pelo menos não temos ainda um rei, a gente tem players. Sim. Esses players precisam se posicionar, e aí eu acho que isso também está muito no investimento do empresário e na coragem das lideranças políticas. Eu me lembro que quando foi feita a Sala São Paulo, ela foi um esforço capitaneado pelo Fernando Henrique, com o Neschlin, que era aquele maestro, e que botaram um equipamento de música erudita que educou. Nós ouvíamos Mozart, Beethoven. Aí o cara chegou, botou uma super sala de concerto e trouxe Mahler, Tchaikovsky, Wagner, não sei o quê. Quer dizer, aí você vê aquilo, o que foi aquilo? Foi uma ação pública. E que qualificou aquilo, mas assim, qualificou aquela área, mas assim, ela continua muito apartada. Ali na frente, você atravessa a rua, você cai no meio da Cracolândia, né? Dá até medo de chegar. Eu acho que, resumindo, é isso aí. Não adianta você pegar o governo e falar, bom, aqui tem um monte de patrimônio que ninguém pode mexer, eu cuido, aí não cuido, acontece que nem você falou com o Ibirapuera, nunca foi tão bom. E não adianta também você largar e deixar, por exemplo, lá no centro, o cara vai dar vida pro bairro, vai fazer um monte de oxo lá um atrás do outro, derrubando tudo e fazendo aquelas fachadas enormes e tal. Você tem que unir isso. Então o governo fala que tem o patrimônio que conta a história, nós precisamos dar vida e dar lucratividade. Tá bom, então você pode colocar seu oxo, você coloca aqui dentro desse prédio. E aí você faz o retrofit. E aí a união desses interesses é a solução. Não adianta você deixar... eu acho que isso é a construção de uma agenda positiva. Que passe por todos esses processos. Assim. Simples não é. Mas eu entendo que isso começa... Na verdade, são as pessoas. Se nós tivermos as pessoas certas pensando nisso, independente do caminho, né? Às vezes o pessoal fala assim, o projeto é bonito, é bom.
Cara, se o projeto é bonito ou é feio, isso é uma questão de gosto. De gosto, é. Nós precisamos ser capazes de olhar se os projetos contribuem para uma qualificação. Qual o impacto que Qual ele é o dá? impacto que o projeto tem dele para os usuários dele e dele para a cidade? Quer dizer, são essas duas frentes aí. É isso. Valeu? Alberto, muito obrigado. Foi super aula. Eu fiquei 1 hora em silêncio só escutando. Tá? Mas foi muito legal, obrigado mesmo. Ah, A eu que gente agradeço. espera até no futuro próximo dar uma replicada, porque tem muita coisa para Tem discutir muita coisa. ainda, o que pode ter desenvolvido, a gente trazer a experiência que você está meio que iniciando lá em Salvador, para a gente. Aí lá Né? o bicho pega. Mas obrigado. Não, eu que agradeço e mais uma vez parabéns para vocês, assim, porque dar espaço para o conhecimento técnico é fundamental. E o Brasil tem tradições muito boas. O Brasil tem muito conhecimento. A engenharia brasileira é como a MPB brasileira, né? Quer dizer, graças a era Nara Leão de um lado e o Susequim do outro calculando. Impressionante. Mas isso a gente está até pedindo para todos que já assinam o nosso canal, né? Tentar fomentar isso, principalmente para o mais jovem, né? Um dos objetivos nossos é trazer esse conhecimento até para o que ainda não se decidiu em escolher a carreira, né? Porque a nossa carreira é cada vez mais difícil de não estar mais no top 10 das escolhas. Então a gente está tentando fomentar para essa juventude e mostrar que a engenharia é complexa, mas é muito bonita e tem uma diversidade enorme de setores, microsetores para trabalhar. E a gente descobriu que não é uma vontade só nossa. Todos os que sentaram aqui, assim como você, grandes empresários, todos eles têm a mesma preocupação de fazer esse conteúdo ter um alcance maior, que antes ficava muito resumida a uma entidade ou até uma mesa de café, uma sala de reunião, chegar e atrair e mostrar para as pessoas que o mercado não é tão exploratório quanto algumas pessoas tentam divulgar, não é tão ruim, tão insalubre para trabalhar como outras fazem, e que a engenharia, a arquitetura, a construção em si está engajada no crescimento do país e na conservação da história. Perfeito. Legal. Muito obrigado. Obrigado. Valeu.